Vem comigo, pessoal. Seguimos aqui com o nosso curso reta final, voltado para a prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fase objetiva, fase subjetiva e fase oral. Estamos já na nossa aula 4, distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Mas para a gente fazer essa distinção, rapidamente vou dar um apanhado do que seria dolo, do que seria culpa. A gente vai falar rapidamente também as espécies de dolo, as espécies de culpa, e aí sim a gente entra nessa distinção doutrinária, que, como eu falei na aula passada, é um dos temas aí mais complicados de se trabalhar no direito penal. Eu falei que erro de tipo também era, só que erro de tipo a gente conseguia chegar às conclusões. Na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, a doutrina ainda não conseguiu chegar a um consenso majoritário, digamos assim. Então a gente vai mostrar para vocês o entendimento da doutrina, as teorias adotadas pela doutrina, a teoria adotada na bibliografia que nós estamos tomando por base para nos preparar para essas fases aí do concurso de delegado de polícia, e depois a gente faz um resumo geral para a gente conseguir fixar bem a matéria. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Vou fazer uma introdução rápida aqui. Para a gente falar de tipo penal, a gente tem que falar de tipo penal subjetivo. Quando a gente analisa um tipo penal, quando a gente analisa uma conduta, a gente tem que analisar o dolo ou a culpa do agente. Se porventura alguma conduta ela não for nem dolosa e nem culposa para o direito penal, essa conduta não vai ter importância alguma. Então, se por um acaso alguém produzir um resultado, só que ele não agir, penalmente falando, nem de maneira culposa e nem de maneira dolosa, esse resultado não poderá, repetindo, penalmente falando, ser atribuído a ele. Quando a gente analisa o tipo subjetivo, o tipo penal subjetivo, a gente leva em conta o quê? Um vínculo de natureza psicológica entre a conduta humana, a conduta do agente, e o resultado causado por essa conduta. Repetindo, se porventura não ficar caracterizada que essa conduta ela foi dolosa ou culposa, o agente não poderá responder criminalmente por ela. Então, para que a gente possa falar em responsabilização penal, o que é exigir na conduta dolosa? Quando é que a conduta dolosa vai acontecer? Quando a consequência lesiva ao bem jurídico for prevista e desejada pelo agente. Ou, quando é que a gente vai falar em conduta culposa? Quando, apesar de não querida, a consequência lesiva derivar de uma conduta imprudente que poderia ter sido evitada. Vou botar a garrafa aqui em cima, que aí fica mais fácil, não tem que ficar abaixando, senão a coluna vai para o espaço. Atenção, pessoal, doutrina majoritária entende que o dolo e a culpa são elementos subjetivos do tipo penal. Daqui a pouco a gente vai analisar também. Analisar não nessa aula. Mas a gente vai elencar para vocês os elementos objetivos. Os elementos subjetivos do tipo penal, portanto, são dolo e culpa. Princípio da culpabilidade. A gente vive em um Estado democrático de direito. Em um Estado democrático de direito, só pode haver responsabilização penal se o agente agiu com dolo ou com culpa. Por outro lado, se o agente não agiu com dolo ou com culpa, não poderá haver responsabilização penal. Isso é consequência de um Estado penal democrático. A mera existência de nexo de causalidade entre uma conduta de um agente e o resultado lesivo causado não é suficiente para atribuir a ele uma responsabilização penal. Se porventura essa conduta ela não for, repetindo, dolosa ou culposa, a gente não pode atribuir esse resultado lesivo a esse agente. A responsabilidade penal, pessoal, portanto, ela recai sobre o quê? Sobre a capacidade de responder pelo ato ilícito, com a possível imposição de pena. E para que a gente possa falar dessa necessidade, dessa possibilidade de responsabilização, a gente tem que demonstrar o vínculo subjetivo entre o resultado e a conduta do agente. E voltando ao slide anterior, esse vínculo subjetivo se caracteriza por uma conduta dolosa ou por uma conduta culposa. Eu acabei de falar para vocês, então, que o tipo subjetivo, ele integra o tipo penal. E aí é conduta dolosa ou conduta culposa.
Mas a doutrina majoritária entende que, obviamente, o tipo penal não é composto somente de elementos subjetivos. Nós também temos os demais elementos objetivos que compõem o tipo penal. Tipicidade, nexo de causalidade, aí a gente não pode esquecer da imputação objetiva que nós já estudamos em aulas anteriores, e o resultado. Então, o tipo penal ele é composto dos elementos subjetivos e dos elementos objetivos. Aí os elementos subjetivos a gente fala em dolo e culpa. E os elementos objetivos a gente fala em tipicidade, nexo de causalidade com o estudo, com a análise da imputação objetiva. Lembrando que o nexo de causalidade ele pressupõe dois momentos distintos. O primeiro momento é o da causação do resultado. O segundo momento, que vem para complementar, vem para corrigir essa incompleta análise que é feita só com base nesse primeiro momento, é o da imputação do resultado, que é justamente o estudo da teoria da imputação objetiva que nós vimos nas aulas anteriores, além do resultado. Breve análise aqui do dolo e culpa, tá? Obviamente, pessoal, esse curso Reta Final é um curso para nós adentrarmos em tópicos específicos, para nós visualizarmos a bibliografia que foi adotada pela banca examinadora na prova cuja aplicação foi suspensa aí por conta daquele problema que nós tivemos. Então, eu não vou ficar perdendo tanto tempo aqui, pessoal, com coisas que já estão no nosso sangue para aquele candidato que está estudando para delegado de polícia. Se porventura você tiver alguma dúvida nisso, pode entrar em contato que a gente vai explicar para vocês. Só que aqui, até por conta do nosso tempo e por conta também da imediatidade da prova, então a gente tem que ser mais direto, tudo bem? Dolo, então, é o quê? É a intenção. Dolo é consciência e vontade de fazer algo. Agir dolosamente, portanto, significa o saber, que é a dimensão cognitiva, o que faz, a gente tem que saber o que ele faz, e o querer fazer, que é a dimensão volitiva. Por outro lado, o que seria a culpa? Culpa seria deixar de cumprir um dever de cuidado, deixar de observar um dever de cuidado. E por conta dessa inobservância de um dever de cuidado, a gente acaba gerando um dano, um ato ilícito. Então, na conduta culposa, ela pressupõe um deixar de cumprir um dever de cuidado exigido para se evitar a ocorrência desse ato ilícito. A falta de cuidado, portanto, é um dos requisitos do crime culposo. Por isso que eu volto ao que eu disse para vocês, que para falarmos em responsabilização penal, nós temos que demonstrar a ocorrência do tipo subjetivo. Então, se o agente não agiu com dolo, e se ele tomou todas as precauções necessárias, e mesmo assim o resultado lesivo aconteceu, ele não pode ser responsabilizado. Porque qual é um dos requisitos do crime culposo? A falta de cuidado. Portanto, se ele teve o cuidado necessário e mesmo assim o resultado ilícito aconteceu, ele não poderá responder por ele. Tranquilo? Eu sempre dou um exemplo. Eu brinco com os alunos, aí tem aluno que fala, não, demora X horas aí depois para você poder ficar tranquilo. Não venham estragar o meu exemplo não, tá bom? Vou viajar. Aí fui na oficina, fiz uma revisão geral, gastei R$2.000, revisei tudo, troquei freio, troquei óleo, troquei amortecedor, fiz balanceamento, fiz tudo. Chego pro meu mecânico lá da oficina e falo, pô, irmão, tá tranquilo? Posso viajar com segurança? Pode sim. Beleza, então. Aí pego meu carro, estou andando diligentemente, quando eu preciso frear, aciono o freio e o freio não funciona. Ora, eu não posso responder por eventual resultado danoso que eu causar por essa falta aí de funcionamento do freio, porque eu tomei todas as precauções devidas. Eu não agi com falta de cuidado, tudo bem? Por isso que se acontecer um resultado ilícito, eu não posso responder por ele. Doutrina majoritária entende o quê? Crime doloso. Exige o conhecimento e o querer agir do agente. Crime culposo. Requer a falta de cuidado e a ocorrência do resultado lesivo. Vamos rapidamente aqui, pessoal. Deixa eu ler para vocês o Código Penal. Artigo 18. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Vamos aqui nos ater à doutrina majoritária. Quando a gente quis o resultado, teoria da vontade. Ou quando assumiu o risco de produzi-lo, teoria do consentimento ou assentimento. Eu aceitei a ocorrência do resultado. Primeira parte do artigo 18, inciso 1º, dolo direto. Segunda parte do inciso 1º do artigo 18, dolo eventual. Pessoal, a gente pode falar também em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias. Para explicar a vocês, eu vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Eu quero matar o meu desafeto. Aqui é onde eu gravo no estúdio, vira e mexe passo no helicóptero, então eu vou utilizar o helicóptero como exemplo. Aí eu sei que o meu desafeto ele vai andar de helicóptero, tudo bem? E aí é ele e tem mais duas pessoas lá da tripulação, o piloto e o copiloto. Eu nem sei se helicóptero tem copiloto, mas no meu exemplo tem, tudo bem? Nesse caso, o que acontece? Eu vou botar uma bomba para matar o meu desafeto. Dolo direto de primeiro grau que eu tenho é matar o meu desafeto. Dolo direto, não é dolo eventual. Eu já vi questão de prova, se eu não me engano, até coloquei no nosso material de exercícios isso. Dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias será o quê? A morte do piloto e do copiloto. Tudo bem? Já por outro lado, o dolo eventual é quando eu assumo o risco da ocorrência do resultado. Culpa, rapidamente. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Se não houver previsibilidade, e já falamos sobre isso nas aulas anteriores, não há que se falar em conduta culposa, não há que se falar em responsabilização penal. Tranquilo? Então a culpa pressupõe a previsibilidade. Qual é a diferença da culpa consciente para a culpa inconsciente? A culpa consciente tem previsibilidade e o agente previu a possibilidade de ocorrência do resultado. Doutrina majoritária. Mas ele acreditava que com as suas habilidades poderia continuar com a conduta e evitar a ocorrência do resultado. Se porventura não conseguir evitar, a culpa é consciente. Culpa inconsciente. Havia previsibilidade, só que o agente não chegou a prever a possibilidade de ocorrência daquele resultado. Nesse caso, teríamos a culpa inconsciente. E o crime pré-doloso também rapidamente. Muita gente fala, o crime pré-doloso é a culpa no antecedente, é o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Não é bem assim. O crime pré-doloso é o quê? É o dolo no antecedente, por isso que é préter, antes, início, anteriormente, doloso, e a culpa no resultado. O crime pré-doloso, então, ele pressupõe a ocorrência de um resultado mais grave que é causado de maneira culposa. Nós temos que respeitar quando falarmos em culpa ou quando falarmos em pré-dolo, o princípio da excepcionalidade do crime culposo. O que diz o princípio da excepcionalidade do crime culposo? A regra, pessoal, dos crimes previstos pelo legislador, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante, é o crime ser doloso. Então, o legislador não precisa colocar. Se o agente age com dolo, por exemplo, não. Porque todos os tipos penais, eles pressupõem um agir doloso. Para que nós possamos falar em um agir culposo, possibilitando a responsabilização do agente, o legislador tem que mostrar para a gente. A regra, então, é o Estado, através do direito penal, punir dolosamente as condutas de quem praticar infrações penais. Se ele quiser punir culposamente, ele tem que dizer. E como é que ele diz? Prevendo isso expressamente no tipo penal. Olha o que diz o artigo 18, parágrafo 1. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Portanto, para falarmos em responsabilização culposa ou pré-dolosa, tem que haver previsão legal expressa. Tudo bem? Critérios para diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. A gente estava aí fazendo um apanhado geral. Agora sim a gente vai entrar no tópico da nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que a doutrina, ela traz várias teorias. Ela ainda não chegou a uma conclusão de qual adotá-la. O professor Cláudio Oxin, ele propõe, inclusive, um critério normativo para se diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. Acho pouco provável que esse tópico o que a gente revisou até agora, não. É matéria de primeira fase rindo.
Agora, o que a gente vai ver aqui, eu acho que é um pouco mais complicado cair na primeira fase. Mas na segunda fase tem totais chances. Não fique você pensando, então eu vou pular essa parte da aula porque eu vou estudar só para a segunda fase depois da primeira fase. Aí, meu querido, você me desculpa, mas você não vai ser delegado de polícia. Nem aqui no Rio de Janeiro e nem em outro estado da federação. Até porque vários outros estados a gente tem a aplicação da segunda fase, que é a prova discursiva, no mesmo dia da primeira fase, ou no mesmo final de semana, uma sábado e uma domingo. Então a gente já tem que estar se preparando, beleza? Vamos lá. Pessoal, os critérios de diferenciação normalmente propostos pela doutrina e pela jurisprudência são puramente subjetivos, especificamente de natureza psíquica. Tudo bem? Então tem aqueles critérios que dizem, se porventura, aí é o dane-se e o danou-se. Eu estou falando de maneira resumida, depois a gente vai adentrar no tópico da aula, tá? Se porventura acontecer um resultado, e aí o agente disser dane-se, é porque ele agiu com um dolo eventual. E se ele disser danou-se, aí é porque ele agiu com culpa consciente. Ou, se ele age, vislumbra a ocorrência do resultado, acredita piamente que pode impedir a ocorrência desse resultado. Culpa consciente. Tudo bem? E aí, se ele não acredita, mas mesmo assim ele age, dolo eventual. Seriam aí diferenciações dadas pela doutrina e dadas aí nos cursos em geral. Só que aqui a gente vai adotar critérios com base nas teorias elencadas pela doutrina. E essas teorias, elas se dividem entre teorias volitivas, que se baseiam na vontade, e teorias cognitivas, que se baseiam no conhecimento. Pessoal, a gente tem que reparar que esses critérios que a gente vai ver daqui para frente, eles não são tão penais, eles não são tão dogmáticos. Eles são mais critérios que se diferenciam processualmente através da produção de provas do que materialmente através da dogmática penal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Teorias volitivas e teorias cognitivas. Eu vou agora diferenciar uma da outra. Umas, melhor dizendo, das outras. Com tópicos. Beleza? Teorias volitivas. No caso das teorias volitivas, o dolo ficará caracterizado quando o sujeito conhecer o perigo de seu comportamento para o bem jurídico e, mesmo assim, atenção agora, aceitar ou admitir a lesão. Já para a teoria cognitiva, que se preocupa não com a vontade do agente, mas sim com o seu conhecimento, o que revela o dolo são os dados externos. E através dele a gente consegue deduzir o conhecimento do autor no momento da conduta. Para as teorias volitivas, pessoal, a aceitação ou a admissão da lesão como fundamento da ação equivale a querer o resultado lesivo. Então, quando o agente, pessoal, ele aceita ou admite essa lesão, essa aceitação ou essa admissão da ocorrência da lesão, ela se equivale a um querer. Então, se ficar comprovado que ele aceitou ou admitiu a ocorrência lá da lesão ou bem jurídico protegido, vai ficar caracterizado o querer. A gente vai falar em conduta dolosa. Tudo bem? Já no caso das teorias cognitivas, a atitude interna do autor, que é o elemento volitivo, não tem importância, o que é mais lógico, porque fica complicado aquela característica que os autores, que os professores falam, que os doutrinadores em geral falam, a gente tem que entrar na cabeça do agente. Como é que eu vou entrar na cabeça de alguém? Não dá. Isso é uma viagem que a gente depende do quê? Das provas produzidas no processo penal. Por isso que a teoria cognitiva, ela fala o quê? Afasta essa necessidade da análise aí da atitude interna do autor e ela se preocupa com o quê? Com o quê? O perigo do seu comportamento concreto. As teorias volitivas pretendem fundamentar o dolo à margem de qualquer critério normativo que afasta um pouco o entendimento do professor Cláudio Oxin, que a gente vai ver que ele vai tentar normativizar essa diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente.
Já no caso das teorias cognitivas, elas pretendem fundamentar o dolo no conhecimento do autor perante o injusto, demonstrando esse conhecimento no caso concreto. Teorias volitivas, pessoal. A primeira teoria volitiva que a gente pode citar é a teoria do consentimento. Para a teoria do consentimento, o dolo eventual estará configurado com a atitude de aprovação do resultado típico previsto como possível, que deve agradar o autor. Se ficar comprovado que o autor vislumbrou, lembrando que teoria volitiva, a gente está falando de vontade, que o autor vislumbrou a possibilidade da ocorrência do resultado e que ele aprovou a ocorrência desse resultado típico, a gente vai falar em dolo eventual. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente quando quisermos falar aí de teoria do consentimento? A anuência do resultado. E a teoria do consentimento ela foi prevista no nosso Código Penal. Eu acabei de falar para vocês, é a segunda parte do artigo 18 aí, tudo bem? Do inciso 1º do artigo 18. Falei para vocês que a primeira parte fala do dolo direto e a segunda fala do dolo eventual. Então, a primeira teoria que a gente trabalha, ela fala da vontade e do consentimento. Nesse caso aqui, do consentimento. A aprovação do resultado, tudo bem? Essa é a teoria que vem sendo defendida pela doutrina majoritária e ela é prevista no nosso Código Penal. Temos precedentes. Aí eu cito aqui um precedente do STJ, lá da 5ª turma, recurso especial 912.060 do Distrito Federal. Segunda, teoria da indiferença. Essa não está prevista em lei, mas também já foi citada para o STJ. Neste caso, o dolo eventual estará configurado quando, no caso concreto, demonstrar que o agente era indiferente quanto à ocorrência do resultado típico. Eu dou um exemplo. Que inclusive foi exemplo jurisprudencial. O camarada tinha bebido pra caramba, dirigindo completamente alcoolizado, cheio de bebida dentro do carro, atropelou uma pessoa, o carro não estava pegando, pessoa caída ali, morta ali do lado dele. O que ele fez? Saiu do carro, sentou no capô, abriu uma latinha de cerveja e ficou bebendo, esperando aí o seu seguro chegar. E, obviamente, o bombeiro também. Claro que eu adaptei um pouco, mas essa situação, ela demonstra claramente o que seria o dolo eventual para quem adota a teoria da indiferença. Teorias cognitivas agora. Lembrando que esse curso aqui é bate-pronto. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Podem entrar aqui embaixo, deixar sua dúvida aqui ou entrar em contato por e-mail. Beleza? As teorias cognitivas, por sua vez, elas se diferenciam em teoria da representação, em teoria da probabilidade e teoria da qualidade do perigo conscientemente criado. Primeira teoria que a gente vai analisar, teoria da representação. Para afirmar o dolo, basta a representação pelo autor de que sua conduta seja adequada para produzir um resultado lesivo. Lembrando que as teorias cognitivas, elas se preocupam com o quê? Com o conhecimento, tudo bem? Então, se ficar demonstrado que através da representação o autor tinha conhecimento de que sua conduta era adequada para produzir o resultado lesivo, a gente vai falar em dolo. Se o sujeito confia que o resultado, apesar de sua ação, não se produzirá, o dolo é excluído. Aí sim estaria caracterizada a culpa consciente. É imprescindível que o dolo eventual se extraia do quê? Das circunstâncias do evento, do conhecimento que é demonstrado externamente e não internamente. Temos precedentes aí, tanto no STJ, 5ª turma lá, eu não coloquei aqui, mas é o RESP também. 247.263 e no STF, segunda turma, HC 91.159, os dois lá do estado de Minas Gerais. Teoria da probabilidade. Olha o nome. O nome eu acho que já explica pra gente, sempre com base no caso concreto. Haverá dolo eventual quando o sujeito considerar muito provável o resultado lesivo. Se ele considerar pouco provável, estaremos diante da culpa consciente. Não tem que se falar em vontade, mas sim em conhecimento. Se ficar caracterizado que na cabeça do agente e externamente demonstrado isso, era muito provável que com a sua conduta o resultado lesivo aconteceria,
dolo eventual. Se ficar caracterizado que era pouco provável, culpa consciente. Teoria da qualidade do perigo conscientemente criado. O perigo será doloso, fundamentando o dolo, quando ele representar em si um método idôneo para a provocação do resultado. Haverá dolo, portanto, se, segundo os conhecimentos daquele que utiliza, a chance de alcançar o objetivo for grande relativamente. Por isso que o nome da teoria é teoria da qualidade do perigo conscientemente criado. Ficar provado que o que o agente está produzindo, a forma com a qual ele está agindo, for um método idôneo, que é um método bastante idôneo para que a chance da ocorrência do resultado seja grande relativamente, dolo. Não precisa saber se o agente confiava ou não na ocorrência do resultado. Basta saber se aquele método é idôneo ou não para a ocorrência do resultado. Olha aqui, ó. Se o perigo for intenso e se apresentar com grande evidência diante dos olhos do autor, externamente falando, tá? Esta confiança nada mais representa que uma recusa de tomar posição diante do perigo, sendo que é essa indiferença que deverá ser reprovada no autor doloso. Se mesmo diante dos seus olhos mostrar que aquela conduta, aquela forma de agir é um método idôneo, é um método que a possibilidade da ocorrência do resultado é relativamente grande e ele agir, a gente fala em dolo. Tudo bem? Pessoal, tem esses problemas na doutrina. Acabei de falar para vocês, a gente acabou de ver e ainda não tem uma solução. Aqui a gente está trabalhando com todas as teorias. Eu vou falar uma coisa para vocês. Caindo numa segunda fase isso, a gente brinca. A gente escreve as 30 linhas, a gente corre pro abraço, que naquela questão a gente levou a nota máxima. E eu sempre falo para vocês, na segunda fase, o examinador parte do 10. Aí ele vai tirando os nossos pontos para que a gente fique com menos de 5 e não possa passar para a prova oral. Quanto mais você escrever, quanto mais você demonstrar conhecimento, não é o cara estar perguntando de maçã e você vem falar de uva, tudo bem? Mas ele está perguntando de maçã, aí você fala como que você pode comer a maçã, um doce que você pode fazer com a maçã, que a maçã fica gostosa também, tem gente que gosta numa farofa, eu não gosto, mas tem gente que gosta. Conseguiram entender? Na minha prova oral, eu já disse isso, na minha prova discursiva, eu já disse isso várias vezes para vocês, eram 4 questões de penal e 4 de processo penal, com 30 linhas em cada questão. E é no mesmo dia, penal e processo penal. Eu escrevi as 240 linhas das duas provas. 120 linhas de penal, 30 linhas em cada uma das 4 questões, 120 linhas de processo penal, 30 linhas em cada uma das 4 questões. Não tinha como, eu saí da prova falando, hoje eu passei. E o meu concurso, a prova foi sábado, domingo e outro sábado, véspera do Natal. Então foi dia 16, dia 17, dia 23 de dezembro de 2012. Essa prova foi no dia 16. Eu fiz a prova na Presidente Vargas ali, se eu não me engano, que é centro aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Quando eu saí conversando com os meus amigos, eu falei, hoje eu passei. Vamos ver amanhã? Eu não sei amanhã nem depois, mas hoje eu passei. Não tem como o examinador me dar menos do que 5. Ele pode acordar de mau humor, ele pode acordar chateado, o time dele pode ter perdido, ele pode ter brigado com a esposa, com o filho, ou ela pode ter brigado com o esposo, com o filho, seja lá com quem for, com o irmão. Não tem como me dar menos de 5. E é isso que o nosso curso aqui está trazendo para vocês. Conhecimento para que vocês escrevam, obviamente para que vocês passem tranquilamente numa prova de primeira fase, e quem já viu as outras aulas aí, eu trouxe várias coisas aqui que a gente discutiu que foram cobradas na primeira fase da prova que foi cancelada a aplicação, mas principalmente na segunda e na fase oral. Fase oral, se for igual, se cada um tiver 10 minutos, ele te fizer uma pergunta e você gastou 4, já passou 40% do tempo da sua prova. E aí você já garantiu 40% da nota do que ele pode te cobrar. É isso, pessoal. A gente aqui quer preparar vocês para serem aprovados. Tudo bem? Então vamos lá. O professor Cláudio Joxim, e isso é adotado pelo entendimento bibliográfico que a nossa banca adotou aí na prova cuja aplicação foi suspensa, cancelada, né? Por conta lá daqueles problemas que nós tivemos. O professor Cláudio Joxim, ele propõe uma normativização do dolo eventual. Diante de diversas teorias baseadas na vontade ou no conhecimento, a doutrina não consegue chegar a uma conclusão. E eu já falei para vocês, nós temos aqui precedente, antes, nós temos doutrina defendendo as teorias volitivas e as teorias cognitivas. Nós temos precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores. Não estou falando do juiz de piso não, tá? Pode ter acabado de estudar ou está produzindo alguma coisa no mestrado. Estou falando de tribunal superior, que é um colegiado, beleza? As turmas são colegiados também. Nós temos a adoção das teorias volitivas e temos a adoção das teorias
cognitivas. Para isso, para acabar com essa... Isso não é só no Brasil, isso aí é no mundo todo. Para acabar com essa discussão, o professor Cláudio Oxin, ele vem estudando a normativização do dolo eventual. E aí, ele propõe a delimitação do dolo eventual e da culpa consciente através de parâmetros normativos. Para isso, ele cita duas teorias. E daqui a pouco eu vou dizer qual foi a teoria que ele adotou. Primeira teoria, já antecipando, não foi adotada por ele. Teoria da criação do perigo doloso. A conduta do autor precisa expressar uma estratégia idônea para a criação do resultado. É muito parecida com essa última teoria que a gente acabou de ver. Tudo bem? A conduta do autor precisa expressar uma estratégia idônea para a criação do resultado. Olha agora um pouco da diferença. Dolo eventual ocorrerá quando? Quando o agente tiver a consciência do perigo do seu comportamento, mesmo que tenha crença na inocorrência do resultado lesivo. E quando acontecerá a culpa consciente? Quando não tiver essa consciência. Estará caracterizada quando o perigo não integrar a consciência do agente. O agente, se ele tiver a consciência do perigo do seu comportamento, dolo eventual. Se ele não tiver essa consciência, culpa consciente. E a teoria da decisão. Para essa teoria, os elementos psicológicos não podem ser desprezados, pois é a partir destes que o julgador pode decidir se é plausível afirmar que o autor acreditou em um desenlace feliz de seu comportamento. Quando é, não sublinha aqui, então vamos sublinhar. Quando é que estará caracterizado o dolo eventual? Ocorre quando o agente tem a consciência do risco ao bem jurídico e acredita no dano efetivo decorrente de sua conduta. Para essa teoria, haverá dolo quando? Quando o agente, após reconhecer claramente a possibilidade de produção do resultado, agir com indiferença. Também já vimos uma teoria parecida com essa, que já foi inclusive adotada nos tribunais superiores, não assumindo uma posição contrária, permanecendo em sua trajetória. E a culpa consciente aconteceria quando? Quando o agente tiver a consciência do risco ao bem jurídico e agir de maneira diferente. Mas então retornando, ele tinha consciência, acreditou no dano efetivo decorrente de sua conduta, mas agiu. Ele ficou indiferente para a possibilidade de ocorrência do resultado. No caso da culpa consciente, o agente vai agir de maneira diferente, mas caso aconteça o resultado, ele vai responder pela imprudência. O professor Roxin, ele adotou a teoria da decisão. Tranquilo, pessoal? Então, resumindo essa proposta do professor Roxin, a normativização dessas teorias reside o quê? Na consciência do perigo criado ao bem jurídico tutelado. Tudo bem? Aí quais são as diferenças entre as duas? Para a teoria da criação do perigo doloso, o dolo não exige a aceitação do dano. Ele tem consciência, mas não precisa mostrar que ele aceitou. Para a teoria da decisão, ele decidiu. Exige o quê? Que o agente tenha anuência sobre a lesão ao bem jurídico como realização do risco criado. Tudo bem, pessoal? Se a gente fixar bem esses tópicos, lembrando, não tem ainda uma definição nem na doutrina e nem na jurisprudência. Se conhecermos todas essas teorias, caindo uma questão dessa aí na nossa prova, a gente vai tirar de bandeja e com certeza os nossos examinadores vão gostar muito da nossa resposta. Aí vão faltar só mais 5 disciplinas para nós sermos delegados de polícia. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui ou me mandar um e-mail. Tem gente que tem mandado as dúvidas pelas redes sociais também, não tem problema. Tranquilo? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.